Se você precisa de um milagre, se existe algo na sua vida que parece impossível, fica comigo até o final. Essa oração é profunda, contínua e feita para te acompanhar por um longo tempo, porque hoje nós vamos clamar por intervenção sobrenatural. Tem momentos na vida em que o natural não resolve mais. Você já tentou resolver? Já pensou em várias saídas? Já buscou ajuda? Já conversou com pessoas? Já fez o que estava ao seu alcance? E mesmo assim, nada mudou. E isso vai mexendo com você, porque não é só o problema em si, é o tempo passando. É a espera que parece não ter fim. É o silêncio. É aquela sensação de estar parado, enquanto tudo ao redor continua. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez exista algo na sua vida que você já não sabe mais o que fazer. Pode ser uma situação na família, pode ser algo na saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser uma dor emocional, ou algo que você nem consegue explicar direito, mas que você sente todos os dias. E o mais difícil é quando você começa a perder a esperança, quando a fé começa a enfraquecer, quando o coração começa a duvidar, quando a mente começa a dizer: talvez não tenha mais jeito. Mas escuta isso com muita atenção. Hoje eu estou falando com você como um pastor falando para milhares de pessoas. E eu quero que você guarde isso profundamente. Deus ainda faz milagres. Ele não mudou. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu de você. O que parece impossível para você continua sendo completamente possível para Deus. Aquilo que você já considerou perdido, Deus ainda pode restaurar. Aquilo que parece travado, Deus ainda pode destravar. Aquilo que parece encerrado, Deus ainda pode recomeçar. Então não sai daqui agora. Permanece comigo. Porque essa oração não é só palavras. É um momento de fé. É um momento de entrega. É um momento de alinhamento com Deus. E eu creio que algo começa a se mover a partir de agora. A Bíblia nos mostra várias vezes que o impossível nunca foi um limite para Deus. Situações que para o ser humano eram finais, para Deus eram apenas o começo de algo novo. Lázaro já estava morto há 4 dias. Não era um caso difícil, era um caso encerrado. Mas quando Jesus chegou, ele não discutiu o problema. Ele liberou uma palavra: Lázaro, vem para fora. E aquilo que estava morto voltou a viver. O mar estava fechado diante do povo, sem saída, sem alternativa. Mas Deus abriu um caminho onde não existia caminho. Uma mulher sofria há anos. Já tinha tentado tudo. Já não tinha mais esperança. Mas um toque de fé mudou tudo. E a palavra diz em Jeremias 32:27: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa pergunta não é só para aquele tempo. É para hoje. Existe algo difícil demais para Deus? Existe alguma situação que Ele não consiga mudar? Existe algum cenário que Ele não consiga transformar? A resposta é clara: não existe. E hoje nós vamos nos posicionar nessa verdade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos na Tua presença com reverência, com fé e com total dependência de Ti. Nós não estamos aqui confiando na nossa força, nem na nossa capacidade. Nós estamos aqui porque sabemos que precisamos de Ti. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa oração. Cada homem, cada mulher, cada um com sua história, cada um com sua luta, cada um carregando uma situação que precisa de um milagre. E o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece aquilo que foi tentado. Conhece aquilo que deu errado. Conhece aquilo que ainda dói. Sabe o quanto essa pessoa já esperou. Sabe o quanto já se cansou. Sabe o quanto já pensou em desistir. E agora, Deus, nós colocamos tudo diante de Ti. Essa causa impossível, essa situação travada, esse problema sem solução, nós entregamos nas Tuas mãos. Pai, entra agora com o Teu poder. Onde não há saída, cria um caminho. Onde não há resposta, libera a direção. Onde não há força, renova. Onde não há esperança, restaura. Senhor, nós não estamos olhando para o tamanho do problema. Nós estamos olhando para o tamanho do Teu poder. Então agora, em nome de Jesus, age no impossível. Aquilo que ninguém consegue resolver, resolve. Aquilo que ninguém consegue mudar, muda. Aquilo que ninguém consegue abrir, abre. Pai, visita essa situação agora. Se for na saúde, traz cura. Se for na família, traz restauração. Se for na vida financeira, traz provisão. Se for emocional, traz libertação. Senhor, quebra toda barreira.
Remove todo impedimento. Destrava tudo aquilo que está parado. Se existe algo espiritual impedindo, cai por terra agora. Pai, move aquilo que está parado há tanto tempo. Aquilo que parecia esquecido. Aquilo que parecia encerrado. Começa a se mover agora. Senhor, nós continuamos, porque sabemos que o milagre não acontece pela nossa pressa, mas pelo teu tempo perfeito. Pai, fortalece a fé dessa pessoa, porque esperar cansa, esperar desgasta, mas que ela não desista. Que ela continue acreditando, mesmo quando não vê. Que ela continue confiando, mesmo quando não entende. Senhor, visita agora o interior dessa pessoa. Toca na mente. Toca no coração. Toca nas emoções. Se existe medo, remove. Se existe ansiedade, acalma. Se existe desânimo, levanta. Pai, renova as forças. Dá ânimo novamente. Dá esperança novamente. Que essa pessoa sinta agora a tua presença. Senhor, nós declaramos com fé. Essa situação não terminou. Essa história não acabou. O milagre ainda pode acontecer. Mesmo que tudo diga o contrário, nós cremos que o Senhor pode fazer. Pai, libera sinais, pequenos começos, pequenas respostas, pequenas mudanças. E que isso fortaleça a fé. Senhor, nós entregamos completamente aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos. Porque o milagre começa quando entregamos. Pai, assume o controle. Faz do teu jeito, no teu tempo, com o teu propósito. Guarda isso. O milagre não depende do tamanho do problema. Depende do poder de Deus. E o poder de Deus continua o mesmo. Se você creu, escreve agora. Eu creio no meu milagre. Se inscreve no canal Clamor da Fé e compartilha com alguém que precisa de um milagre. Porque Deus ainda está trabalhando e o impossível ainda acontece. Agora eu quero que você faça algo comigo. Se puder, feche seus olhos por alguns segundos. Respira fundo. E pensa, qual é o milagre que você mais precisa hoje? Não precisa falar em voz alta, mas responde dentro de você. É na sua saúde? É na sua família? É na sua vida financeira? É algo emocional? Algo que ninguém vê? Agora pensa comigo. Há quanto tempo você está esperando por isso? Dias? Meses? Anos? E deixa eu te fazer outra pergunta, com muita sinceridade. Em algum momento você pensou em desistir? Pensou que não ia acontecer? Pensou que Deus não estava ouvindo? Pensou que talvez não era para você? Se você pensou isso, você não está sozinho. Muita gente que está aqui agora já sentiu isso também. Mas escuta isso com atenção. O fato de ainda estar no seu coração significa que ainda não acabou. Se esse desejo ainda vive dentro de você, se essa situação ainda te incomoda, se essa oração ainda sai do seu coração, é porque Deus ainda não terminou. Senhor meu Deus, olha para essa pessoa agora. Olha para aquilo que ela acabou de pensar. Olha para aquilo que ela acabou de lembrar. Porque o Senhor viu. O Senhor sabe exatamente o que está no coração dela. E eu te pergunto agora, Pai. O Senhor pode mudar essa situação? Nós sabemos que pode. Então entra agora. Com o teu poder, eu quero te fazer mais uma pergunta. E responde com fé dentro de você. E se esse milagre começasse hoje? E se algo começasse a se mover agora? E se Deus estivesse trabalhando mesmo sem você ver? E se essa oração fosse o começo de uma virada? Você consegue acreditar nisso? Mesmo que seja um pouco? Mesmo que seja só uma faísca de fé? Segura isso, porque Deus não precisa de uma fé perfeita. Ele precisa de uma fé sincera. Senhor, toca agora nessa área específica. Aquilo que essa pessoa pensou, aquilo que ela lembrou. Entra ali agora. Se está travado, destrava. Se está parado, movimenta. Se está ferido, cura. Pai, faz algo começar. Não precisa ser algo grande agora, mas que seja real. Que essa pessoa perceba que algo mudou. Agora pensa comigo. Quantas vezes Deus já te ajudou e você achou que não ia conseguir? Quantas vezes parecia o fim e depois você percebeu que era só uma fase? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar e mesmo assim você chegou até aqui? Então me responde. Por que dessa vez seria diferente? Se Deus já fez antes, Ele pode fazer de novo. Senhor, fortalece essa pessoa agora. Porque o milagre não começa do lado de fora. Ele começa dentro. Começa na fé. Começa na decisão de confiar. Pai, renova a fé. Mesmo pequena. Mesmo fraca. Faz crescer. Agora, se você puder, repete dentro de você. Eu não vou desistir. Mais uma vez, eu não vou desistir.
agora com mais força. Eu creio que Deus pode fazer. Senhor, envolve essa pessoa agora com a tua presença, que ela sinta paz, que ela sinta calma, que ela sinta algo diferente dentro dela. Porque às vezes, o primeiro milagre é o que acontece dentro. E eu te faço mais uma pergunta. Se Deus fizer esse milagre, o que vai mudar na sua vida? Pensa nisso, porque não é só sobre resolver um problema, é sobre transformação. Senhor, nós entregamos tudo e confiamos, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Nós confiamos e declaramos: o milagre vai acontecer. No tempo certo, do jeito certo, mas vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve agora: eu não vou desistir do meu milagre. Escreve com fé. Se inscreve no canal Clamor da Fé, porque aqui você não vai caminhar sozinho. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque tem muita gente quase desistindo, e essa mensagem pode ser o que vai levantar ela. E nunca esquece, Deus não terminou.